Querida igreja, boa noite. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Pai querido e santo, bom estarmos em Tua casa, Pai. Cantarmos louvores ao Teu nome, vermos a Tua igreja, Pai, em uma só voz, Te exaltando e Te glorificando. Louvado seja o Teu nome. A Ti a honra, a glória e o louvor. Agora, Pai, quando vamos abrir a Tua palavra, lê-la, meditar nela, que possamos ouvir a Tua voz, pela Tua graça e bondade. Fala ao nosso coração. Usa-nos para a Tua glória, estamos aqui na Tua inteira dependência. É o que nós te oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Querida igreja, estamos estudando a primeira carta de João. Convido a igreja a abrirmos primeira carta de João, capítulo 2. Hoje vamos trabalhar os versos 3 a 6. 1 João 2, versos 3 a 6. Nos diz a palavra de Deus: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Quem ama, obedece à lei de Deus. Nós temos aí do versículo 3 até o versículo 6 uma prova moral daqueles que verdadeiramente obedecem a Deus. O texto nos fala que a nossa obediência à lei de Deus está intimamente relacionada a três grandes verdades que temos nestes versículos. Ou seja, conhecer a Cristo, estar em Cristo e permanecer em Cristo. Conhecer a Cristo, estar em Cristo e permanecer em Cristo. Observem que a cristologia, ela é o centro da mensagem do apóstolo João. E da mesma forma, a ética para João anda de mãos dadas e se baseia também na sua cristologia. O comportamento ético e moral do cristão, segundo João, é justamente a sua relação com a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo aqui nesse texto, irmãos, é o centro. Se o pessoal da projeção puder deixar projetado o versículo, só para termos a palavra gravada em nossa mente e em nosso coração. Cristo aqui é o centro, ou seja, conhecermos Cristo, estarmos em Cristo e permanecer em Cristo. Estas são as provas de um verdadeiro e genuíno cristão, de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós podemos saber se uma pessoa verdadeiramente é um cristão ou não? Primeira coisa, João nos fala de algo que precisamos saber: guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é conhecer a Cristo. É a primeira coisa que nós precisamos saber que sabemos. Como diz um dos autores que li durante essa semana, conhecer a Cristo. O texto fala, o temos conhecido. O está justamente ligando ao contexto anterior, aonde João vem tratando da obra de Cristo em nosso favor em relação ao perdão dos nossos pecados. Então, nos versículos anteriores, nós temos João falando de Cristo, e agora ele continua falando de Cristo e fala-nos acerca do nosso conhecimento de Cristo. Sabemos
Interessante que quando João fala do nosso conhecimento de Cristo, ele usa essa palavra que é uma palavra-chave no Evangelho de João e na sua primeira carta e na sua segunda carta. Saber para João não é simplesmente um conceito cognitivo aonde podemos apreender alguma coisa pela razão. Não, saber para João é ter uma intimidade, é ter um relacionamento, é ter comunhão. Saber que conhecemos a Cristo é ter relacionamento íntimo com a pessoa de Cristo. Simon Kistemaker, um teólogo reformado, escreveu um comentário do Evangelho de João e das suas cartas. Ele nos diz que conhecer Deus é um termo substituto para comunhão. Comunhão com Deus e conhecimento de Deus são dois lados de uma mesma moeda. Saber quem é Deus, até o diabo sabe, mas ele não tem um relacionamento de amor e de intimidade com Deus. Por detrás da carta de João, nós temos um grupo dos chamados protognósticos, que provavelmente João está falando em relação a eles. E esses protognósticos, eles poderiam estar falando dos crentes da igreja. Vocês apenas creem, mas nós conhecemos. Esses protognósticos eram uma heresia que graçava ali naquela região do Oriente Próximo, aonde eles misturavam conhecimentos da Índia, do Egito, conhecimentos herméticos da cabala judaica e também do próprio cristianismo. Era um verdadeiro sincretismo, era uma verdadeira heresia. Então, eles poderiam estar falando, vocês dizem que vocês creem em Jesus, mas nós o conhecemos. Acontece que os protognósticos achavam que eles podiam chegar ao conhecimento de Deus por meios racionais, por meios intelectuais. E, da mesma forma, pensavam os gregos que viviam na época de Jesus, como, por exemplo, também Platão. Podiam chegar ao conhecimento de Deus por meios intelectuais e racionais. Um teólogo protestante, pastor presbiteriano, pastor James Montgomery Boyce, escreveu um comentário de 1 João, muito bonito, e ele diz que há duas fraquezas aqui nesse posicionamento do conhecimento racional de Deus que esse grupo de protognósticos afirmava. Primeiro, não nos dá base para a ética e moral. Temos pessoas com PhDs, com pós-doutorados, com muito conhecimento, mas pessoas que vivem uma vida completamente devassa. Ou seja, o conhecimento, a informação intelectual não anda de mãos dadas com a ética e com a moral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse conhecimento simplesmente racional, ele não satisfaz o ser humano na sua totalidade, porque o ser humano não é só intelecto, o ser humano não é só razão, o ser humano também é afeição, é relacionamento, é comunhão. Com pessoas nós nos relacionamos, com pessoas nós temos comunhão. E acontece que esse grupo, esses protognósticos, diziam que tinham conhecimento de Deus, mas a forma como eles viviam era uma forma imoral, devassa, e não demonstravam santidade e não se pareciam com Deus, não se pareciam com o Senhor Jesus Cristo. Conhecimento da pessoa de Jesus nos leva a uma mudança de vida, a uma vida de retidão, a uma vida ética, uma vida moral. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus é ser parecido com quem Cristo é, com quem Deus é. E o cristão, nos diz 1 João, ele sabe quem ele é. O cristão sabe que é cristão, que ele é filho de Deus, se ele guarda os seus mandamentos. João é muito prático. João, ele não divaga em raciocínios intelectuais e racionais. Ele nos fala que conhecermos a Cristo
é algo prático, diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo, à nossa comunhão com Cristo. Não se trata de abraçar uma teoria, não se trata de discorrer sobre um dogma. Ser cristão não é uma questão intelectual. Ser cristão é uma questão de relacionamento íntimo com Jesus e a sua palavra. Saber para o judeu não era simplesmente ter o conhecimento de algo, mas sim era algo prático, concreto, mostrava quem ele amava. Conhecer a Jesus da mesma forma é termos um relacionamento com ele. O que nos diz aí o verso 3? Se guardamos os seus mandamentos. Conhecer a Deus e a Cristo é obedecê-lo, é guardar a sua lei. A palavra aqui, guardar, expressa a ideia de vigilante e atenta obediência àquilo que Jesus requer de cada um de nós. Portanto, o verdadeiro conhecimento de Cristo nos leva à obediência. O que seriam esses mandamentos, que João faz referência aqui? Nós podemos dizer que esses mandamentos dizem respeito a toda a lei moral que nós encontramos no Antigo Testamento e que são enfatizadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento. Nós temos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e todas estas escrituras, elas testemunham acerca de Jesus Cristo. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Que Escrituras é essa que Jesus está fazendo referência? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala acerca de Cristo. Outra observação que podemos fazer, toda a lei de Deus se resumia a 2 preceitos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temos ainda os 10 mandamentos, que é um resumo da lei moral de Deus. Temos ainda o Sermão do Monte, aonde Jesus explica a lei e aonde ele diz, não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Portanto, uma prova de que nós conhecemos e temos intimidade com Jesus é se guardamos os seus mandamentos. Quem obedece, ama. Eu vou obedecer a Deus na medida que eu amá-lo. Comunhão com Jesus é uma questão de paixão, é uma questão de amor. Amor a Deus e amor à sua palavra. Nós não podemos ter intimidade com Jesus e não termos intimidade com a sua palavra. Por quê? Veja o que nos diz o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu o conheço era a expressão que esse grupo herético, proto-gnósticos, eles afirmavam, eu o conheço. E esses proto-gnósticos afirmavam esse conhecimento no sentido de terem uma condição espiritual maior do que qualquer outro ser humano e, portanto, terem condições de conhecer de fato quem era Deus. Este era um conhecimento místico, cerimonial, hermético, mágico e sincretista, um conhecimento que não levava a uma vida de santidade. Portanto, um conhecimento espúrio e falso. Ao contrário do conhecimento que João nos fala, o verdadeiro cristão, ele está alicerçado num conhecimento que diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo. Eu obedeço meu pai, eu obedeço a minha mãe na medida que eu os amo. Quando eu deixar de amar meu pai e minha mãe, não vou mais obedecê-los. A mesma coisa João está dizendo, eu vou obedecer à lei de Deus na medida que eu amar a Deus. Conhecimento é algo que está baseado em prática. Alguém que guarda e vive a lei de Deus. Se isso não é assim, o que nos diz João? Nele não está a verdade.
E a verdade aqui é todo o resumo da lei moral, aonde nós encontramos o Evangelho propriamente dito. A verdade é o próprio Cristo. Jesus disse que Ele era a verdade. Quem não cumpria a lei moral de Deus eram justamente esse grupo protognóstico. Neles não estava a verdade. Se não agimos de acordo com as exigências morais do Evangelho, também seremos como este grupo herético que diziam conhecer a Cristo, mas a sua vida, as suas atitudes diziam o contrário. Portanto, irmãos, uma das coisas importantes que João deixa claro para nós, dizer que conhecemos a Jesus vai além de um conhecimento intelectual, tem a ver com o nosso relacionamento, a nossa intimidade com a verdade que é Cristo. A segunda coisa que nós devemos saber é que estamos em Cristo. Estar em Cristo, veja o que ele nos fala no verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Estar em Cristo é também guardar a sua palavra. Estar em Cristo é guardar os seus mandamentos. Guardar as palavras de Cristo é andar, é viver, fazendo todo o possível para agradar a Deus. É viver em santidade, de acordo com a vontade de Deus. Não se trata aqui, irmãos, de cumprirmos regras, mas de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras, disse Jesus. Veja em João 14, 21, 23, o próprio evangelista João, ele nos diz no verso 21 e no versículo 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não basta apenas termos os mandamentos de Deus, nós devemos guardá-los. E no verso 23, Jesus responde dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O amor cumpre a lei, nos diz Paulo em Romanos capítulo 13. O amor cumpre a lei. A minha esposa gosta muito de me fazer alguns pedidos. Eu estou sempre atento aos pedidos que ela me faz. Alguns são difíceis, outros são mais fáceis. Mas a gente sempre atende ao pedido da esposa na medida que nós a amamos. Nós atendemos ao pedido do nosso esposo na medida que nós o amamos. Quando alguém nos pede alguma coisa e nós achamos isso difícil demais, está em xeque o nosso amor. O nosso amor é que vai nos levar à obediência. Quem guarda os meus mandamentos, disse Jesus, esse é o que me ama. Tem um provérbio chinês que diz, aquele que ama não sente as cargas. Jesus vai dizer, aqui em 1 João, os meus mandamentos não são pesados para aqueles que me amam. Tudo é mais difícil quando não existe o amor. É mais difícil nós obedecermos, é mais difícil nós atendermos ao pedido da nossa esposa, do nosso esposo, do nosso filho, da nossa filha, quando a paixão não está envolvida. Mas quando nós estamos envolvidos emocionalmente, nada do que o outro nos pede será difícil demais. E o que é que Jesus nos pede? Para que guardemos a sua lei, negue-se a si mesmo. Jesus nos pede nada mais, nada menos do que a nossa própria vida. Vida vivida em função do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem faz isso está em Cristo. Estar em Cristo é uma expressão muito cara também para o apóstolo Paulo. Só para vocês terem uma ideia, essa expressão, estar em Cristo, Paulo a usa 164 vezes.
Nós temos teses de mestrado e teses de doutorado só sobre essa expressão paulina, estar em Cristo. E é a expressão que João usa aqui, quando ele nos fala que ser cristão é estarmos em Cristo. Novamente, um relacionamento de intimidade, uma comunhão. Estar em Cristo é estar na videira que é Cristo. E estar em Cristo é participar da vida da videira. É saber que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Estar em Cristo diz respeito a uma comunhão íntima. É um relacionamento vital e orgânico. Estar em Cristo é guardar os seus mandamentos. O texto ainda nos diz: quem guarda os meus mandamentos tem o amor de Deus aperfeiçoado em sua vida. Que riqueza esse texto! Quem guarda os meus mandamentos tem o amor de Deus aperfeiçoado em sua vida. Ou seja, quem entesourou no seu coração a palavra de Deus para viver de acordo com a lei moral de Deus, tendo então um coração íntegro, contará com o amor de Deus em sua vida. João fala sobre isso. No capítulo 14, verso 21, João nos diz justamente sobre esse amor de Deus aperfeiçoado em nossa vida. Verso 21 do capítulo 14, João nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A obediência cultiva o amor e uma maior obediência intensifica o amor. Aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar aqui é a ideia de completar, levar a um fim, aperfeiçoar. É o amor de Deus que é elevado à sua plenitude na vida do crente, na medida que o crente se relaciona em intimidade com Deus e cumpre os seus mandamentos. O crente, então, ele atinge um altíssimo grau de desenvolvimento espiritual que exerce influência em todas as áreas da sua vida. Por quê? O amor modifica tudo aquilo que o crente toca. O amor modifica as nossas ações. O amor modifica a nossa forma de viver. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando muito, a gente se comporta de forma diferente. O nosso comportamento muda. Você quer ver o comportamento de uma pessoa mudar? Ame-a. Ame-a. Demonstre amor por ela. O amor nos muda. O amor nos transforma, o amor muda o nosso vocabulário, o amor muda a nossa forma de nós agirmos para com o outro, o amor muda a nossa comunhão com Deus, o amor é a prova da comunhão, o amor é a causa e o resultado da comunhão, o amor é o leitmotiv para a comunhão. O amor a Jesus é justamente a expressão cabal de que nós, de fato, estamos em Cristo. O amor sempre se manifesta ao realizar aquilo que a pessoa amada pede. O amor sempre se manifesta ao realizar aquilo que o nosso querido e amado Deus exige de cada um de nós. Mas, em terceiro e último lugar, a terceira coisa que precisamos fazer está aí no versículo 6. Guardar os mandamentos de Deus é permanecer em Cristo e andar como Ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como Ele andou. Permanecer é uma palavra também que ocorre repetidas vezes no Evangelho de João e na carta de João. Só no Evangelho essa expressão aparece 41 vezes. E na sua primeira carta nós temos essa expressão 22 vezes sendo repetidas. Para João, permanecer na palavra de Deus é a demonstração
de um discipulado autêntico e cristão. Qual é a ideia de permanecer? É a ideia de continuidade, a ideia de estabilidade. Esse teólogo reformado, Simon Kistemaker, nos diz que isto diz respeito a um relacionamento ativo e persistente. É alguém que continuamente está em íntima comunhão com Deus. É impossível, irmãos, nós permanecermos em Cristo, andarmos em Cristo e andarmos por caminhos que Cristo jamais andaria. Andar. Essa é uma palavrinha chave aqui nesse versículo 6, andar. Andar é um hebraísmo. Andar quer dizer viver. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Noé andava com Deus. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, viva na minha presença. João fala em capítulo 1, versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é vivermos em Cristo. Paulo também fala em Efésios 5:8, andem e vivam como filhos da luz. Guardar os mandamentos é amar a Jesus, é andar como Jesus andou, é conhecer a Cristo na intimidade. Guardar os mandamentos é permanecer e se parecer com a pessoa de Jesus. A prova cabal que João nos mostra aqui da nossa comunhão com Deus é a nossa imitação de Cristo. Imitar Cristo não é uma coisa fácil, porque nós só imitamos as pessoas que nós amamos. Tem muita gente querendo se parecer com Ronaldo Fenômeno, ou hoje com o Neymar, porque são apaixonados por esses jogadores. Nós temos ícones na televisão, no cinema, nos esportes, e tantas pessoas querem se parecer com elas. Isso diz respeito ao coração daquela pessoa que está completamente voltada para aquele ídolo, para aquele personagem. Nós nos parecemos com aquilo que nós amamos. Nós vamos nos parecer com Cristo na medida que nós amarmos a Cristo. Nós vamos guardar os mandamentos de Cristo na medida que nós amarmos a Cristo. E digo aqui uma coisa para os irmãos. Os mandamentos de Deus, que estão aqui na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, eles nos moldam, nos lapidam. Os mandamentos formam em nós o caráter de Cristo. Como Cristo andou? E aqui eu deixo essa questão para nós meditarmos. O nosso desafio é andarmos como Cristo andou. Como Cristo andou? Já parou para pensar como Cristo andou? Qual era a grande preocupação de Cristo? A grande preocupação de Cristo não era agradar a si mesmo, mas fazer a vontade do Pai. Jesus era manso e humilde. Jesus era paciente e extremamente altruísta. Jesus era santo, justo, fazia o bem a todos. Jesus era um homem de dores e sabia o que era o sofrimento. Jesus amou como ninguém amou. Jesus amou o rico e Jesus amou o pobre. Jesus amou o impuro e Jesus amou a impura. Jesus amou os doentes e os marginalizados. Jesus amou os párias sociais e os religiosos hipócritas. Jesus amou aqueles que não eram amados. Jesus orou pelos seus inimigos e pediu ao Pai para que os perdoasse. Jesus teve misericórdia dos perversos. Jesus suplicou e suportou os hipócritas, os vaidosos, os soberbos. Jesus amou como ninguém amou. Eis o nosso desafio de seguirmos as pegadas do Mestre. Este que amou como ninguém amou. Jesus guardou a lei. Nós somos convidados nessa noite
a seguirmos as pegadas de Jesus Cristo, a sua humildade, o seu despojamento em relação ao outro, a sua entrega de si mesmo em função do outro. João, portanto, nos diz: se vocês são cristãos, vocês devem viver como Jesus viveu. Nisso saberemos e conheceremos que temos uma íntima relação com a pessoa de Jesus Cristo. Concluindo esse texto que tem Jesus como centro, ele nos convida a conhecermos a Cristo, a permanecermos em Cristo, a estarmos em Cristo. Todos nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos dizer: somos imitadores de Cristo. Sabemos que o conhecemos, estamos nele e permanecemos nele. Que Deus faça de nós pessoas mais e mais parecidas com o Senhor Jesus. Que possamos andar como ele andou. E vamos aprender isto com a sua palavra, guardando a sua palavra. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.